Bom dia, amigos. Muito bom dia. Hoje, dia 23 de abril de 2025, estamos juntos novamente para iniciar mais uma conversa fraterna. Estou abrindo aqui. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 69 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse capítulo tem como título Na Luz da Compaixão. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos, muito bom dia. Vamos lá, pessoal. Capítulo 69 do livro Palavras de Vida Eterna. Título: Na Luz da Compaixão. Mensagem evangélica está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, e é uma mensagem de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso é parte do Sermão da Montanha, né? Bom dia, Anderson, bom dia, Verônica, bem-vinda. Mensagem deixa eu só repetir para quem está entrando agora, capítulo 69 do livro Palavras de Vida Eterna, título, Na Luz da Compaixão, mensagem evangélica, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E essa passagem está registrada por Mateus, capítulo 5, versículo 7, e a parte do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Mensagem de Emmanuel. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam, compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem, compaixão para eles. A crueldade, o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos no educandário da vida. Todos somos alunos no educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Essa mensagem é muito relevante, porque além de ela trazer um fragmento do Sermão da Montanha, que é extremamente importante, é um texto, não sei se vocês sabem, mas Mahatma Gandhi, certa vez, deu uma entrevista e disse, e olha que ele não é católico, ele não é cristão, Mahatma não era, ele era indiano, né? E ele disse que se todos os livros do mundo pegassem fogo, queimassem, e sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha que coisa interessante, como esse livro, como essa parte do Evangelho é importante, foi registrada lá por Mateus, tem todo o Sermão da Montanha. E hoje a gente fala sobre misericórdia. E como é que a gente faz para trazer para o ambiente espírita a questão da misericórdia proposta por Jesus? Simplesmente nós vamos utilizar o termo, nós vamos utilizar a proposta da misericórdia, como é sugerida por Jesus, obviamente, no seu Evangelho, né? Temos que ser misericordiosos com o outro, porque assim nós alcançaremos misericórdia. E aí, a grosso modo falando, a gente diz, eu preciso ter misericórdia porque eu também não sou justo, também sou equivocado, não quitei meus débitos ainda também me colocarei várias e várias vezes no tribunal da minha consciência que vai me julgar. E eu espero que Deus tenha misericórdia de mim no momento dos meus julgamentos. Essa é a ideia geral. Mas no Espiritismo a gente vai um pouquinho mais para um outro lado, um pouquinho mais além dessa perspectiva, e pensa o seguinte:
Nós fomos criados simples e ignorantes. Fomos, ao longo desses séculos, trabalhando a nossa evolução através das nossas reencarnações. Ao longo desse período reencarnatório que nós estamos vivendo ainda, em muitas ocasiões nós também cometemos crimes. Nós falhamos, nós nos distanciamos da lei. Quando eu falo lei, é lei com letra maiúscula, da lei de Deus. E esse distanciamento que nós tivemos da lei de Deus nos trouxe débitos desse nosso passado delituoso. Então, além de termos misericórdia com o outro, porque também seremos julgados, temos que entender que esse processo é para todos nós, não é só para mim, nem para você, nem para Cicano, nem para Beltrano. Todos seguimos a mesma rota evolutiva. Não é? E quanto mais nós nos aproximamos da luz, menos nós cometemos equívocos. Hoje, por exemplo, creio eu, que nós não temos mais coragem de matar. Nós aqui que estamos reunidos hoje podemos pensar: você tem coragem de matar alguém? Por qualquer motivo que seja, eu posso afirmar aqui para vocês, por qualquer motivo que seja, eu não sou capaz de matar uma pessoa hoje. Não tenho coragem e não tenho vontade, porque entendo literalmente que Deus não precisa de mim para fazer justiça. Entendo literalmente que não é arrancando a mão do ladrão que ele vai parar de roubar. Não é matando, condenando à morte o assassino que ele parará de assassinar. Por quê? Porque ele vai reencarnar novamente. E se ele vier na obscuridade da consciência, ele vai cometer crimes novamente. Por isso que nós estamos há séculos num mundo que precisa ser regenerado. Porque nós não entendemos ainda que não é através da força que a gente vai combater a força. Não é através da violência que a gente vai combater a violência. Não é através do escárnio que a gente vai combater o escárnio. A indiferença a gente vai combater com o amor. A gente vai combater com o progresso moral do indivíduo, da pessoa, do ser humano. Humanizando-nos é que nós vamos conseguir chegar à humanidade. Não é? Então, para termos misericórdia, precisamos entender, como Emmanuel coloca aqui ao longo da sua dissertação, nós precisamos entender que nós somos seres passíveis de falhas, de erros, e que só comete erro quem está na ignorância. As trevas são a ignorância. Não existe um espaço específico sem luz. A falta de luz que a gente usa como analogia, chamando de trevas, nada mais é do que a ignorância humana. Quando nós alcançamos, ao longo das existências, nós vamos alcançando um pouco mais de conhecimento, de luz, de aprimoramento, de moralidade, de conceitos éticos. A gente alcançando esses conceitos, a gente vai se afastando da treva, da ignorância. E quanto mais eu sigo nessa direção da luz, menos erros eu vou cometer, menos falhas, menos equívocos, menos delitos são cometidos por todos nós. Então devemos ter misericórdia por aquele que cometeu a falha e precisa sim ser reajustado, precisa ser colocado diante do tribunal, precisa ser julgado e precisa ser penalizado pelos erros que cometeu. Quando a gente fala isso, a gente não está tirando a pessoa da possibilidade de quitar seus débitos com a lei dos homens. O que eu quero dizer é que este irmão, esta irmã que cometeu esse delito, o fez na ignorância, mas também é filho do meu mesmo pai, e também um dia não cometerá mais. Também é um filho amado. Deus ama todos os seus filhos. Ele não ama o equívoco, ele não ama o crime, ele não ama a conduta, mas aquele filho amado, mesmo que esteja cometendo crime, ainda é seu filho amado. É o tal do filho pródigo, que ainda não retornou. Uma hora ele vai retornar. Então nós não devemos desistir do ser humano. Nós não devemos desistir da humanidade. Nós devemos lutar para que essa humanidade se transforme em amor, em respeito, em consciência, em compaixão,
em comunhão, porque todos, absolutamente todos nós, alcançaremos um dia esse patamar de evolução que jamais cometeremos erros contra os outros. Ainda estamos a caminho, ainda vamos cometer alguns, não cometemos mais tantos graves como cometemos no passado, mas ainda cometemos alguns. E esses erros vão se erradicando de acordo com o nosso processo evolutivo. Por isso que Emmanuel nos fala aqui, com muita propriedade, perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Somos todos alunos no educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Está aqui. Esse é o grande exercício que nós temos que fazer para compreender. Olha o que ele fala aqui. Todos esses males que ele fala sobre padecer, sobre o assalto moral de quem perturba, receber farpas de quem nos persegue, ele pede compaixão. A crueldade, o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas do tempo. E o tempo cura. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e, sobretudo, ampara. Temos que amparar. E amparar não é ser conivente, não é concordar com o delito, é amparar o ser humano entendendo que ele está na treva da ignorância e que dia chegará em que ele vai se essa ignorância vai se dissipar com a chegada da luz. E todos nós, inexoravelmente, chegaremos a esse ponto, porque Jesus, inclusive, deixa no seu evangelho em duas ocasiões muito claras. Ele diz: estarei com vocês, estarei convosco até o fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? É quando nós chegarmos à plenitude da nossa evolução. E mais ele diz: estarei convosco até o fim dos tempos. E qual é a outra passagem que ele fala? Não heis de perder nenhuma de minhas ovelhas. Jesus deixa bem claro que todos nós chegaremos ao limiar da sabedoria, do conhecimento, do amor, da evolução e na própria evolução em si, que é a plenitude do ser. Então, aqueles que estão hoje cometendo delitos, crimes, precisam quitar seus débitos. A exemplo daquele advogado lá do Nordeste, esqueci o nome dele agora, influenciador, que foi flagrado violentamente atacando a sua companheira, está na cadeia, agora está passando mal, está cheio de problemas de saúde, tem apenas 47 anos, é mais novo do que eu, 9 anos, mas é cheio de problemas cardíacos, está lá. Temos que ter compaixão por ele, mas ele não pode sair dali. Ele tem que quitar o débito dele, porque ele foi violento e durante muitos períodos ele foi violento com essa mulher e com outras, me parece. O que significa dizer que ele precisa se reajustar com a vida. Então eu não quero dizer para você, ele que, coitadinho, ou então, quer dizer então que você tem, eu tenho compaixão por ele, porque é uma pessoa violenta ao ponto de agredir a outra, até sangrar, realmente é uma pessoa que precisa de ajuda, porque está muito mais próxima da primitividade do que da angelitude. A pessoa que tem coragem, capacidade de agredir e maltratar e machucar dessa maneira, torturar alguém, uma pessoa que precisa... A exemplo daquele delegado também, que está sendo agora processado, que atacou um outro cidadão porque fugiu da blitz. São coisas que você vê acontecerem, que a gente tem que fazer comparações e entender como é que eu reajo diante dessa notícia brutal. Se eu reagir com a mesma brutalidade do agressor, em que eu sou diferente dele? Essa é a pergunta. Em que eu sou diferente do agressor se eu agir violentamente em razão da sua conduta?
eu estou sendo igual a Ele. Eu vou mudar o que no mundo? Se eu quero um mundo de amor, se eu quero um mundo de compreensão, se eu quero um mundo de compaixão, se eu quero um mundo de união, de amizade, de comunhão, né? Porque Jesus propõe a comunhão. Como é que eu posso querer tudo isso se eu reajo com a mesma violência que o violento? É para pensar. E a gente tenta mudar. Então, compaixão é um passo muito importante que a humanidade vai dar na direção do seu progresso. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, Zeneide. Bom dia quem entrou aí enquanto eu estava conversando. Eu vi que o Nonô entrou, a Letícia, a Verônica. Bem-vindos, queridos. Anderson. Enfim, bom dia a todos vocês. Eu desejo a todos um ótimo feriado. Mas antes de encerrar, vamos fazer aqui um pedido a Carlos Torres Pastorino de um conselho para o dia de hoje. Capítulo 204. Esteja certo de que a felicidade de sua vida não pode vir de fora. Você só poderá encontrar a felicidade quando souber fazê-la nascer dentro do seu coração, quando aprender a ajudar a todos indistintamente, com suas ações, suas palavras e seus pensamentos. Pensa positivamente, desculpando a todos e sentirá a maior felicidade de sua vida na alegria de viver bem. Então, meus amigos, hoje é feriado no Rio de Janeiro, em todo o estado. Nós estamos comemorando a data de um santo da Igreja Católica, uma figura, uma personagem muito expressiva, que é São Jorge. Então, eu desejo aos cariocas e aos fluminenses um bom feriado, e a todos vocês dos outros estados um ótimo dia, de muita paz para todos nós, de muito amor, de muita reflexão, de muita luz, e que nós possamos nos encontrar daqui a pouco, às 20 horas, para uma nova reunião, que é a reunião pública virtual. Hoje receberemos a Rosa Martins, que o tema dela é livre, mas ela sempre traz algo científico relacionado ao Espiritismo e ao Evangelho. Certamente será um tema bem interessante. Então, eu convido vocês a estarem conosco às 20 horas aqui por essa mesma plataforma. Desejo a todos um ótimo dia e até a próxima. Paz e bem.